Que Deus os abençoe, uma semana abençoada. Ei, vai embora não, vai rolar conversa depois do culto. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do podcast Depois do Culto. Fico muito feliz em ter vocês aqui nos ouvindo. E hoje contamos com a presença de alguns convidados especiais, que eu quero apresentar eles para vocês logo agora no início. Falei para vocês que a gente sempre vai ter pessoas aqui conversando comigo para fazer a roda de amigos. E hoje é nosso primeiro episódio aqui com eles. Se apresenta aí, Matheus. E aí galera, é um prazer imenso estar aqui. Meu nome é Matheus. Eu congrego na Igreja Comunitária dos Acaças, a mesma igreja que o Fabinho. Estou no segundo ano da minha formação no seminário, Teologia, e graças a Deus estou tendo o privilégio de começar minha formação em Filosofia esse ano. Como o Fabinho falou, né? Esse podcast é um meio que a gente quer falar sobre teologia. A gente pensou em vários assuntos para falar sobre, por exemplo, alegria, coisas assim, que são importantes e tem na Bíblia, né? Só que a gente chegou à conclusão de que era melhor a gente falar sobre esses pilares, essas coisas que são basilares e que você tem que entender, ter essa base assim, concreta, para que você possa entender os demais assuntos das Sagradas Escrituras. Foi basicamente isso. Então é isso aí, galera. Valeu, Matheus, pela tua apresentação, mano. Tamo junto aí. E agora eu quero apresentar pra vocês também outro irmão na fé que vai estar com a gente nessa caminhada. Vocês vão ouvir bastante também a voz dele por aqui, que é Murilo. Se apresenta aí, Murilo. Então, pessoal, é um prazer meu estar aqui. Meu nome é Murilo, sou estudante, pretendo terminar o ensino médio ano que vem, se Deus quiser. Também congrego na mesma igreja deles. É um privilégio poder estar participando aqui também. Para começarmos, vamos falar sobre a criação. O livro da Bíblia que fala sobre isso é chamado de Gênesis, que em hebraico significa o começo. Para escrever esse livro e outros 4 da Bíblia, Deus usou Moisés, um profeta que estava numa geração que não entendia muito desse poderoso Criador e acabava se confundindo com os outros deuses que estavam ao seu redor. Olhando para um pouquinho do caráter de Deus na criação, a gente pode ver como ele poderia ter criado todas as coisas de uma única vez, mas ele não decidiu fazer isso. Ele fez de uma forma organizada. Ele, em cada dia, planejou fazer uma determinada coisa e no 7º dia descansou. Murilo, isso é muito interessante, cara. E é algo assim que eu queria deixar claro logo para todos vocês, que é muito importante na nossa vida, é a gente entender que se a gente quer levar a vida cristã a sério e quer realmente buscar estudar as Sagradas Escrituras, é lembrar que a Bíblia, ela é prática, a teologia ela tem que ser prática. Isso é um conceito que permeia as Sagradas Escrituras. A gente tem que entender que a Bíblia tem que mudar o nosso estilo de vida. A Bíblia é exatamente para nos moldar ao caráter de Deus. Então, o relato da criação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele tem implicações para a nossa vida, porque tem pessoa que vai pensar, não, isso é só um relato, é uma história, então não vai mudar minha vida. O que vai mudar realmente são as leis é que eu tenho que aplicar, mas toda a Bíblia tem implicações para a nossa vida. Então, por exemplo, como é que isso que o Murilo acabou de falar tem implicação para a nossa vida? Deus, a gente pode ver que Deus ele é um Deus organizado, ele fez nos 6 dias literais e depois no 7º dia ele descansou. Então, ele fez de maneira organizada, ele não procrastinou, por exemplo. Ele não fez, não, vou fazer isso hoje, tô com preguiça, eu vou acabar no outro dia, não. Ele planejou tudo de maneira perfeita, organizada, e no último dia ele descansou e ele pôde contemplar as obras que ele fez, né? Ele falou, isso tudo foi muito bom. Então, por exemplo, uma implicação pra gente é que a gente tem que ter um dia para descansar, a gente tem que ter um dia para descansar do nosso trabalho durante a semana, daquilo que a gente fez, e a gente tem que ter esse tempo para contemplar o que Deus fez, a criação, e também o que Deus fez através da gente. Porque Deus nos usa, né, semanalmente, diariamente, Deus vai estar nos usando, nós que somos seus filhos. Então a gente tem que ter esse dia para contemplar, a gente tem que ter essa organização, a gente tem que ter essas lentes, né, essa maneira de enxergar e viver de maneira organizada, de maneira a mostrar que a nossa vida possa externar o caráter perfeito de Deus, né? É muito interessante também, Matheus, que até o próprio Jesus reprova aquelas pessoas que simplesmente aprendiam sobre a lei e queriam simplesmente usar isso como conhecimento intelectual, né? Usar isso para sua própria vanglória e simplesmente achar que porque ele sabia, ele era mais santo ou alguma coisa do tipo. Quando na verdade inúmeras vezes a Bíblia vai realmente citar que tudo que a gente deve aprender deve ser refletido na nossa vida. Assim como Jesus, né? Que ele aprendeu tudo durante a sua vida e também no seu ministério a gente pôde ver ele aplicando aquilo de maneira perfeita. E voltando
para a criação, a gente pode entender como Deus faz todas as coisas com um objetivo final. E o objetivo era que ele fosse glorificado, que o nome dele fosse proclamado em toda essa criação. No primeiro dia, ele divide dia em noite, segunda, ele cria o céu, terceiro, a terra, e assim você vai vendo toda a organização sendo feita, até que chega no auge. Deus cria o ser humano, um ser feito para representar ele no meio de toda essa criação. Um ser que teria um caráter parecido com Deus. Então aí a gente já pode ver que o pecado, um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, não existia. O homem tinha suas vontades compatíveis com a de Deus e servia a ele de forma perfeita. E a esse homem, Deus dá ordens e explica para ele como as coisas deveriam acontecer. Deus diz, você deve cuidar do jardim, você deve organizar as coisas aqui, você deve dar nome aos animais, você deve fazer todas essas coisas. E a esse mesmo homem, Deus diz, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você vê que Deus dá ordem às coisas, Deus explica como as coisas devem acontecer. Exatamente assim nós podemos ver na nossa vida nos dias de hoje, né? Se nós não tivéssemos desobedecido a essas ordens de Deus, como nossa vida seria? Então, a desobedecer às ordens de Deus sempre é algo prejudicial às nossas vidas. Sempre vai ser algo que nos traz o mal. Nós podemos também entender os papéis da criação. Como o homem deve se portar, como a mulher deve se portar, como todas essas coisas se encaixam no perfeito plano de Deus para a criação. Então, Murilo, valeu aí pela explicação, deu para entender um pouquinho aí sobre a criação, e agora o Matheus vai falar um pouco pra gente sobre o pecado. Ok, galera, muito bem, Murilo falou aí sobre a criação, né? Seguindo cronologicamente, a gente vai ver agora a queda do homem. Foi um episódio sombrio na humanidade, né? E que é muito importante ser estudado porque ele vai estar interferindo em todas as áreas do ser humano, na nossa vida. A gente vai ver como foi importante. Então, antes de falar exatamente sobre a origem do pecado, a Bíblia vai deixar claro que o pecado é a causa da perdição do homem, ou seja, é causa e efeito. Então, a perdição do homem, a queda, foi por causa do pecado. Mas o que é o pecado? A palavra pecado ela vai vir do grego amartia. Ela vai denotar tudo aquilo que não se conforma com a lei divina, ou seja, como muitos vão falar, né? Errar o alvo, perder o rumo ou fracassar. 1 João 3,4 vai dizer que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, aquele que transgride a lei é aquele que quebra a lei, aquele que vai ferir a lei de Deus. Então, a gente vai entender, consequentemente, que as leis divinas, elas são uma fronteira, elas são a fronteira do bem, da ordem, da decência. Então, quando você quebra essa lei, você peca, você está literalmente indo além dos limites. Porque os mandamentos de Deus eles são como cercas que vão impedir o homem de entrar em território perigoso. Ou seja, cercas que vão impedir o homem de desobedecer a Deus, de ir contra a ordem, contra o bem e contra a decência que Deus criou o mundo, né? Como o Murilo falou, né? Deus ele criou e foi muito bom. Vai dizer lá em Gênesis. Então, eu pude falar agora sobre o que é pecado, né? A palavra e o significado. Então vamos entender agora a origem do pecado na raça humana. A gente sabe que na verdade a origem do pecado, biblicamente falando, ela se originou no mundo angélico, ou seja, com a queda dos anjos, Lúcifer. Mas eu quero falar agora sobre o pecado na humanidade, né? Vamos se concentrar nisso. A Bíblia vai ensinar que essa origem, a queda, ela se dá através da transgressão adâmica no paraíso. Como assim? Transgressão, como a gente viu, é quebra. Então, a quebra adâmica é Adão no paraíso, ou seja, a queda ela se originou com o pecado de Adão, com essa quebra da lei por parte de Adão lá no paraíso, onde este foi enganado por Satanás, que estava na forma de serpente, a opor-se a Deus, visando se tornar semelhante a ele. Então, Adão, que foi rendido à tentação de Satanás, ele comete o primeiro pecado. Como o Murilo falou, Deus ele só deu uma ordem para o homem que ele não poderia fazer, que era não comer do fruto proibido. Então, por meio desse único ato perfeitamente voluntário da parte do homem, o pecado entra na humanidade. E eu falei isso, que perfeitamente voluntário, porque ele não foi obrigado. A serpente não obrigou ele, mas ele voluntariamente decidiu fazer isso. Embora ele tenha sido tentado sim por Satanás, mas o homem, algo que tem que ficar muito claro,
A gente é responsável pelas nossas ações. Muita gente fala, não, mas... A gente vê por aí pessoas falando, não, mas foi Satanás que me tentou. Não, mas foi porque na circunstância que eu tava não tinha como. Galera, sempre que a gente peca, é porque, primeiramente, a gente quer. Porque a gente não vai fazer algo que a gente não quer. Por exemplo, se o cara falar assim, não, pula da montanha. Você não vai pular da montanha. Você não quer isso. Você sabe que isso não vai fazer bem pra você. Você pode morrer. Então, isso é algo que tem que ficar muito claro na nossa mente. A gente é responsável pelo que a gente faz, certo? Então Adão, ele foi responsável, ele foi perfeitamente voluntário ao comer o fruto, Adão e Eva. Então, por meio dessa ação, o pecado ele entrou na humanidade. E aí, essa decisão de Adão, ela teve consequências mundiais. Porque, por meio dessa, talvez, simples decisão, ele passa a ser escravo do pecado. E não apenas ele, mas toda a raça humana. Uma ilustração muito legal que um professor meu de seminário ele sempre contava, que eu acho muito interessante. Vamos pensar sobre futebol. Então, por exemplo, o Brasil ele é o quê em relação ao futebol? Ele é pentacampeão, certo? Então, por exemplo, se chegar um gringo e ele vem conversar com a gente e ele fala, vamos falar sobre futebol, aí ele perguntar, não, o Brasil já ganhou quantas copas? O que a gente vai responder? Não, o Brasil é pentacampeão, nós somos pentacampeões, certo? No futebol. Mas a gente é literalmente pentacampeão? Não. Por quê? Eu não joguei na Copa do Mundo. E eu acredito que nenhum de vocês que está ouvindo também jogou. Então a gente fala que a gente é pentacampeão por quê? Porque a gente foi representado pela seleção. A seleção estava lá no campo, foi eles que jogaram, mas eles estavam nos representando, certo? Então é mais ou menos assim. Isso é uma ilustração para mostrar a representação de Adão. Porque Adão ali, ele era o cabeça da humanidade. Ele era o representante da humanidade. Então, quando ele pecou, por causa da solidariedade da raça humana, o pecado trouxe corrupção a todos os homens. Então lá em Romanos 5,12, Paulo vai falar lá, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, como eu falei, né? Por causa da solidariedade da raça humana, o pecado veio até nós. Então, embora a gente possa falar, não, mas eu não comi do fruto. Mas por ser descendente de Adão, eu tenho pecado, entende? E aí então é algo que é muito importante se lembrar disso também. Por que a humanidade ela é condenada para o inferno? Por que a gente merece ir para o inferno? Não é por causa das coisas ruins que a gente faz. Isso é algo muito interessante, porque muitas pessoas falam, não, mas eu mereço ir para o céu porque eu nunca matei ninguém, eu não faço isso, ou eu quase não peco. Uma pessoa fala, não, eu mereço ir para o inferno porque eu fiz aquilo, pô. Ou, eita, caramba, esse cara, sei lá, Hitler matou várias pessoas, ele merece ir pro inferno. Mas, diante de Deus, o que condena a gente não é isso. O que condena a gente é porque, como eu falei, né? Adão ele não foi nosso representante, ele não foi a cabeça da humanidade. Então, nós vamos ter outro representante, que logo depois nesse texto que eu falei, Romanos 5,12, que ele falou que por conta de um homem a gente veio o pecado ao mundo, depois ele vai falar que por causa de um só homem também, muitos vão ser feitos justos, ou seja, é tudo questão de representação. Ou a gente é representado por Adão, ou a gente é representado por Cristo, que como a gente vai ver depois, ele é o segundo Adão, ele é o Adão perfeito. Então ele vai ser aquele representante perfeito da humanidade, ele vai representar a humanidade de maneira que Adão não fez, primeiramente. Então, o que condena a humanidade? É você estar representado ou por Adão ou por Cristo. A gente vai entender melhor sobre essa redenção, essa salvação depois com o Fabinho. Mas é porque eu queria deixar isso claro. Então, a gente é descendente de Adão e a gente é condenado por isso. Então, não tem nada que eu, como indivíduo, posso fazer hoje para que Deus me ame mais, ou algo que eu posso fazer para que Deus me odeie mais. O problema é que Deus está irado com o pecado da humanidade que foi cometido, representado por Adão e Eva. Então, como eu falei, vamos relembrar. O pecado é universal. Todos são iguais diante de Deus porque todos estão sendo representados primeiramente por Adão. Uma frase muito legal de John Stott é que ele vai falar assim: a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está, porque pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as mãos nas estrelas. Olha que coisa interessante, que coisa pesada, né? Então ele está falando, né? A prostituta, o mentiroso e o assassino, eles carecem tanto da glória de Deus como você, como eu e você. E agora vamos falar sobre quais são as consequências do pecado para a nossa vida. Hernando Dias Lopes ele vai falar que a queda ela não trouxe apenas alguns arranhões à humanidade, mas ruína, destruição e morte espiritual.
o homem não precisa apenas de cosméticos para melhorar sua aparência, ele precisa de ressurreição para levantá-la da morte. Olha que coisa interessante. Então é interessante te lembrar que no ser humano, nós que somos descendentes de Adão, o pecado ele se encontra sediado na nossa alma, ou seja, ele está no nosso coração. Ele vai dominar a nossa vontade e ele vai ter como instrumento principal o nosso corpo, né? Ou como eu falei, o nosso coração. Então o homem ele vai ser pecador, ele é pecador não primeiramente porque ele peca, mas ele peca porque ele é pecador, ou seja, por que a gente peca? Porque a gente já é pecador, a gente já é descendente de Adão. Nesse sentido, em Romanos 3, 10, 12, Paulo vai falar que não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis, ou seja, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ninguém pode ser bom perante Deus. E tem muitas pessoas que vão falar, não, mas olha o que esse cara fez. Por exemplo, eu estava conversando com meu tio essa semana e ele falou sobre pessoas que, por exemplo, morrem dando a vida para salvar outras pessoas. Ele falou, Mateus, com certeza Deus olha para as pessoas diferentes, né? Não é possível que ele não vá pensar nisso no juízo final. E não, Deus ele não olha para isso como... Não que Deus ele desconsidere o que você faz de bom, mas ele não olha para isso como um fator para a sua salvação. Deus ele olha, porque como eu falei, né, a gente é condenado pela descendência de Adão. Então a gente não há algo que a gente possa fazer para ser salvo. É isso que Paulo está falando aqui. Nenhum homem é justo, nenhum sequer. E todo mundo se desviou e todo mundo agora é inútil. E não tem como fazer o bem. Ninguém. Não existe exceção. Paulo está sendo muito claro aqui. E aí por causa do pecado, em Romanos 1, 21 até 25, Paulo vai estar mostrando como o homem, embora ele tenha conhecido a Deus, ele não glorificou a Deus como ele merecia. Eles não deram graças a Deus. E aí os pensamentos dele foram tornados fúteis e seu coração, que era insensato, se obscureceu. E depois eles vão dizer que eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem, como pássaros, quadrúpedes, enfim. O que acontece por causa do pecado? O homem ele para de adorar a Deus e ele coloca essa adoração em qualquer outra coisa. A gente vê isso na nossa vida, a gente começa a adorar, filmes, pessoas, animais. Cada um busca uma causa para viver e essa causa fica acima de Deus. Esse é o problema que a gente conhece, que é muito conhecido como idolatria, né? É você buscar adorar outra coisa que não seja Deus. E aí, por causa disso, Deus ele acaba entregando os homens aos seus próprios desejos, como fala lá em Romanos 1, 24. E o fruto disso é a corrupção moral. Então eles tiram Deus da sua fonte de vida e felicidade. E aí o homem passa a procurar uma satisfação na criatura. E essa rebelião contra Deus cria um vácuo na natureza humana. Então todos os nossos desejos, nossas ações, nossos excessos, nosso comportamento humano, elas vão ser tentativas falhas de nos satisfazer. Satisfazer aquele doloroso vazio que o mundo nunca vai poder preencher. Como resultado desse afastamento de Deus, o homem está condenado a um anseio insaciável. Ou seja, a gente tem um grande vazio. Só que esse vazio é do tamanho de Deus, ou seja, só Deus pode preencher esse vazio. Eu nunca vou poder saciar o meu coração, minhas vontades, meus desejos com coisas desse mundo, por exemplo, festas, amigos, enfim, drogas, tantas coisas que o homem busca se preencher. Por que o homem faz tudo isso? Tantas pessoas ricas, por exemplo, se suicidam. Por quê? Porque essas coisas não podem preencher esse vazio que está no homem. Então, além de todo o tormento que o pecado produz, o pagamento final do pecado é a morte. Lá em Romanos 6,23, Paulo vai falar, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O que é o salário? O salário é tudo aquilo que a gente recebe e que a gente merece por aquilo que a gente faz. Então o que Paulo está falando? O pecador merece a morte. Ela é o justo salário do pecador. Com esse vazio que a gente tem proveniente da queda, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Por que o homem começa a agir assim? Porque por causa da queda, a teologia vai falar que o homem ele é totalmente depravado. Não quer dizer que o homem ele é tão mal quanto ele poderia, porque na Bíblia vai mostrar que Deus ainda refreia o homem. A gente não é tão mal quanto a gente poderia. E olha as coisas que já acontecem, né? Mas quer dizer que todas as áreas do homem são corrompidas, ou seja, meu intelecto é corrompido, minha espiritualidade é corrompida, todas as minhas ações elas vão começar a visar qualquer outra coisa que não seja a glória de Deus, ou seja, tudo que eu fizer vai estar manchado pelo pecado. E o homem, como Murilo falou, que foi criado para ser o representante de Deus, para espelhar o caráter de Deus, agora a gente vai ser um espelho quebrado, ou seja, a gente não vai conseguir refletir a glória de Deus. Embora a gente vá, nossa existência, os seres humanos eles comuniquem algo sobre Deus, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança,
Agora nós vamos estar, como eu falei, sendo espelhos quebrados. A gente não vai estar refletindo essa glória totalmente, porque ela vai estar corrompida e manchada pelo pecado. E aí nós vamos ver que embora a queda, embora o pecado, essa origem do pecado tenha sido algo tão triste e sombrio, a gente vai ver com o Fabinho que nós vamos ter um outro possível representante, que é Jesus Cristo, que vai ser o Adão perfeito, né? O segundo Adão na humanidade. Ok, Mateus, uma coisa muito interessante também é que a Bíblia cita sobre a universalidade do pecado. Toda essa queda não se estendeu apenas para a humanidade, mas também para toda a natureza. Lá em Romanos 8, fala que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Ou seja, a natureza, assim como a gente, também carece de redenção. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco agora. Mas o que é redenção? Ele nos trouxe a redenção, Jesus nos trouxe a redenção, mas o que é isso? Então, redenção é o pagamento de um preço para que um escravo seja liberto. É um preço de resgate, e Cristo pagou um preço de resgate pelo seu povo. Ele pagou com a sua vida. Mas para quem ele pagou esse preço? Ele pagou esse preço para Deus, para a justiça de Deus. Ele mostrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, como a Bíblia nos mostra lá em Romanos 5,8. Heber Campos Júnior, um famoso teólogo brasileiro, ele cita que a justiça de Deus pesava sobre nós e sobre os nossos pecados após a queda, mas com o sacrifício perfeito, o chicote da ira de Deus caiu sobre Cristo. E por causa disso, nós recebemos um mediador, esse mesmo, Jesus, que morreu na cruz para trazer perdão aos nossos pecados. Nesse sentido, é interessante, Fabinho, como eu falei, né, para complementar, né, porque foi até uma parte que eu acabei me complicando um pouco, foi para falar sobre essa representatividade, né, porque, como eu falei, o homem ele não é condenado pela sua maldade, pelo que ele faz, mas pelo representante dele que era Adão. E como é que então vem a salvação para o homem? Como é que se dá essa salvação, já que o homem não pode fazer nada de bom, já que não existe nenhum justo, ninguém pode fazer nada de bom? Porque veio um novo representante. Ou seja, Deus sabia que a humanidade estava sendo representada por Adão, estava sendo mal representada, né? Então, o que ele faz? Ele dá para a humanidade, por livre e espontânea vontade, ou seja, Deus, por amor à humanidade e também visando a sua glória, ele dá um representante perfeito. Ele manda Cristo para fazer aquilo que Adão não fez. Manda Cristo, que foi o homem perfeito, que não teve nenhum pecado e que pôde glorificar a Deus em todas as suas ações, todas as suas falas, que viveu aquela vida que realmente era a vida que era proposta para a humanidade. A gente tem que se lembrar disso, né? A humanidade foi criada boa, como o Murilo falou. Então aí Jesus ele veio para ser esse representante e também para fazer algo incrível. Porque, como a gente falou, eu pude falar lá, né? O salário do pecado é a morte, ou seja, por causa do pecado, a gente merece essa morte. Só que uma coisa que é importante se lembrar é toda ofensa ela é proporcional ao ofendido. Ou seja, por exemplo, se eu roubar Fabinho, eu vou me dar mal, certo? Eu vou ser preso. Mas se eu roubar, por exemplo, Bolsonaro, qual é pior? A gente sabe que é roubar Bolsonaro. Por quê? Porque ele é o presidente, ele é uma pessoa mais importante. Então, por exemplo, se eu comentar uma ofensa contra Fabinho ou contra Murilo é ruim, mas e uma ofensa contra Deus? Qual é o tamanho de Deus? A gente viu o Murilo falando um pouco sobre o caráter de Deus, né? Deus ele é um Deus transcendente, ele é um Deus infinito. Então qual é o tamanho de uma ofensa contra Deus? É uma ofensa que a humanidade não pode nem mensurar. Então por que a gente precisava desse representante perfeito? Que Jesus viesse, como o Fabinho falou. Porque a gente tinha uma ofensa eterna contra Deus. E quem é que poderia pagar algo tão grande quanto o próprio Deus? Só Ele mesmo. Deus ele manda Jesus para poder saciar a ira de Deus por causa dessa ofensa eterna que o homem tinha contra Deus. E aí sim a gente pode ser bem representado por Cristo e não por Adão. Então no fim, o questionamento que fica para vocês é: quem te representa? Cristo ou Adão? Lembrando que ser representado por Adão não é algo opcional. Não é tipo, eu me identifico com Adão, então quero ser representado por ele. Você já nasce representado por Adão. Adão ele foi o cabeça, como eu falei. Mas aí você tem a escolha de ser representado por Cristo. Então você tem que entender que você é pecador, independente do que você faz ou deixa de fazer. Por natureza você é pecador.
Mas ao entender isso, você deve se arrepender dos seus pecados e confessar Cristo como seu Senhor e Salvador, como aquele que te representou perfeitamente no Calvário, que morreu a minha e a sua morte, sofreu o nosso inferno, para que a gente pudesse ter a vida eterna. Então, galera, como a gente pôde ver aqui com o Mateus, valeu, Mateus, mais uma vez pela sua contribuição sobre a redenção, o sacrifício perfeito de Cristo na cruz para perdoar os nossos pecados. E a gente pode ver agora que não somente isso, como se já não fosse suficiente, Cristo ainda falou depois que ele ressuscitou que ele ia voltar, e aí a gente já entra em outro ponto, que é a consumação. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso para vocês. Para começar, a gente precisa entender que a criação, queda e redenção, como já explicamos, foram atos concluídos, ou seja, a gente já viu o desfecho dessas questões, onde Deus fez a sua vontade e organizou da forma que queria. No caso da consumação, ela é uma promessa futura, que se baseia na fidelidade de Deus, que já cumpriu as outras promessas, ou seja, as promessas de enviar um Salvador, as promessas de que Ele cuidaria do seu povo. Todas essas coisas já aconteceram e continuam acontecendo. No caso da consumação, é uma promessa futura, ainda vai acontecer. Em relação às demais, como já disse, nós temos menos informação, como de fato isso vai acontecer. Mas Cristo nos diz alguns sinais que iriam aparecer para que pudéssemos ficar alertas quanto a essa vinda dele, essa vinda iminente. Fazer especulações e previsões de datas não passam de superstição e de falsa religiosidade. Nós devemos aguardar ansiosamente, sabendo que Deus há de cumprir sua vontade no dia certo. Deus nunca se atrasa nos seus planos. E nós devemos viver a partir dessa promessa dele, sabendo que quando tudo acabar, nós, o que cremos nele, o que sabemos que foi ele que criou todas as coisas, ele que nos tira do lamaçal do pecado, como vimos da queda, e nos traz para a redenção e nos transforma completamente. Quando nós confiamos nele, podemos ter essa certeza de que estaremos com ele na eternidade, vivendo uma vida plena de alegria. Para aqueles que não creem em Cristo e que não creem nessas realidades, a única coisa que resta é uma condenação eterna. Uma condenação que tem sofrimentos assim, inigualável. Deus nos diz que é como se fosse uma cena de várias pessoas que estão sofrendo tanto a ponto dos dentes ficarem rangendo. Então assim, é uma coisa terrível. E é uma eternidade longe desse Deus que criou todas as coisas e que nos deu essa maravilhosa promessa. Então, galera, assim como a gente já está falando desde os primeiros pontos, a Bíblia é totalmente prática. Tudo que tem na Bíblia é algo prático e não serve simplesmente para conhecimento intelectual, mas sim para ser aplicado na nossa maneira de viver. Assim como ele já explicou essa questão da consumação, isso também tem uma parte muito prática para as nossas vidas que reflete na nossa maneira de viver. Mas como assim? Se a consumação é algo futuro e a gente não tem tanto detalhe dela como a gente já tem da criação, da queda e da redenção, por exemplo. A Bíblia nos mostra, por exemplo, em 1 Coríntios 15, quando Paulo conclui o ensino sobre o arrebatamento, falando da seguinte maneira: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Ele fala isso no versículo 58. E também em 1 Tessalonicenses 5, Paulo conclui a sua lição sobre a volta de Cristo, falando para os crentes de Tessalônica da seguinte maneira: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ele fala isso lá no versículo 6. E também a Bíblia cita, em outra parte, Jesus vem de uma maneira inesperada, assim como o Murilo já falou. Ou seja, a gente tem que viver de maneira iminente à volta de Cristo. A gente tem que entender que a gente não sabe quando ele vai voltar, assim também como o Murilo já falou. E como a gente não sabe disso, a gente tem que esperar que ele está na iminência de voltar, no caso. E assim a nossa esperança, estando nele, na volta dele, que a gente vai ter tudo isso que o Murilo já falou antes, que foi prometido pra gente, a gente possa realmente viver uma vida que glorifique ao Senhor em tudo que a gente faça. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que a gente explicou aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar lá no nosso Instagram. No meu Instagram, né? Mafab_30. Também no Instagram dos meninos, que vai estar aí na descrição do podcast. E a gente vai estar por aqui seguindo os próximos episódios, falando um pouco mais sobre a fé cristã, sobre teologia e também esclarecendo mais dúvidas e questões sobre a nossa fé. Valeu!